Eu sou o Jonatas Ribeiro, historiador, mestre e doutorando em História pela Universidade Estadual de Campinas. Integro o GT, o Grupo de Trabalho Emancipações e Pós-Abolição em Minas Gerais, da Associação Nacional de História, AMPU, e a Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros. Pesquiso a história do associativismo negro e dos clubes negros em Minas Gerais, tema do qual eu vou falar um pouco nesse vídeo. Espaços de liberdade e autonomia, os clubes negros em Minas Gerais, esse é o título da minha contribuição para a coluna Nossas Histórias, uma parceria entre a Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, o Acervo Cultne e o Guilé 10, Instituto da Mulher Negra. Os clubes negros, também chamados de associações negras, são espaços culturais, recreativos e políticos formados por pessoas negras e para pessoas negras, voltados para a abordagem e defesa dos seus interesses e questões. Esses espaços estão presentes na sociedade brasileira desde o século XIX, disseminados por todas as regiões do país. Em Minas Gerais, os clubes negros se espalharam por diversas regiões do seu território. Para se ter uma ideia dessa difusão, entre 1870 e 1960 foram criadas cerca de 60 associações negras no estado. Os clubes negros fazem parte de um movimento maior que é o associativismo negro. A historiografia, os estudos históricos, têm denominado o associativismo negro como uma rede formada por uma gama diversificada de manifestações e práticas associativas, como, por exemplo, os clubes culturais e recreativos, jornais, escolas, centros cívicos, grêmios literários, associações abolicionistas, esportivas, beneficentes, mutualistas e pelo que se pode denominar de cultura negra, que envolveu as festas, celebrações religiosas, comemorações cívicas e o carnaval. A ideia de associativismo negro também inclui os rituais, os costumes e as normas cotidianas que regeram o comportamento de homens e mulheres integrantes dos clubes negros, como, por exemplo, os ideais de respeitabilidade negra, tão caros a esses sujeitos. Os clubes negros também fazem parte dos movimentos sociais negros. Trata-se de uma expressão desses movimentos, que tem como finalidade, entre outras coisas, a organização e a congregação da população negra. Ainda que seja difícil incluir os clubes negros dentro de um tempo específico, a maioria das associações negras em Minas Gerais foi fundada no século XX, momento posterior à abolição da escravidão no Brasil, ocorrida em 13 de maio de 1888. Esse período ficou conhecido como pós-abolição, um momento marcado pelo fortalecimento da discriminação racial e do racismo, chamados à época de preconceito de cor ou ódio de raça, que condicionou, essa discriminação racial condicionou e limitou as possibilidades da população negra de construir meios de vida dignos, com respeito e igualdade. Ou seja, o racismo no pós-abolição negou aos negros o acesso ao exercício da cidadania plena. Muitos clubes negros foram criados dentro desse contexto e tiveram como objetivo estabelecer uma forma de organização política que visava a construção de projetos de sociedade e de nação, pautados na igualdade racial, na cidadania plena e no combate ao preconceito de cor. Esse foi o caso, por exemplo, do Clube Mundo Velho, uma associação negra criada na cidade de Sabará, em 1894, e em funcionamento até os dias atuais. Além de oferecer bailes e promover festas carnavalescas, esse clube, o Clube Mundo Velho, também disponibilizava aos seus sócios serviços de beneficência ou auxílio mútuo,
que geralmente eram ajudas em dinheiro, em forma de dinheiro, para o associado, né, para o sócio, que estivesse passando por necessidades financeiras, em casos de doença, acidente de trabalho, invalidez, velhice, prisão ou morte. O auxílio mútuo, também chamado de mutualismo, foi importante no início do século XX, quando ainda inexistia um conjunto de leis de amparo ou formas de previdência ou socorro público aos trabalhadores, né? Como a gente conhece hoje em dia, como existe hoje em dia. Por isso, a beneficência e o mutualismo presente nos objetivos dos clubes negros demonstram a importância da defesa do trabalhador negro num contexto de inexistência, né, ou de existência limitada de políticas públicas de amparo social. Ou seja, o objetivo desses clubes negros também foi proteger os seus sócios dos riscos que comprometiam as suas condições de vida. Essa defesa da condição material de vida das pessoas negras foi tão importante que esteve presente também nos objetivos de muitos outros clubes criados em Minas Gerais, como foi o caso do Clube 28 de Setembro, fundado em 1904, na cidade de Pouso Alegre, do Clube Cutubas, fundado em 1925, na cidade de Leopoldina, da Associação Santa Ritense José do Patrocínio, criada em 1932, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, da Legião Negra de Uberlândia, fundada em 1935, e da Associação Cultural, Beneficente e Recreativa José do Patrocínio, que foi fundada em 1952, na capital de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. Ao lado da prática do auxílio mútuo, esses clubes negros ainda ofereceram um conjunto variado de atividades culturais, como, por exemplo, bailes e festas, principalmente o carnaval, saraus literários, concursos de beleza, eventos esportivos, escolas e aulas de alfabetização, piqueniques e também manifestações políticas. As décadas de 1920 a 1940 marcaram o contexto de disseminação do associativismo negro em Minas Gerais. Nessa conjuntura, a fundação da Frente Negra Brasileira, ocorrida na cidade de São Paulo, em 1931, também nessa mesma época, né, teve impacto na constituição de muitas associações negras em Minas Gerais. A Frente Negra foi uma associação política, mutualista e cultural, que chegou a se tornar um partido político. Além disso, ela conseguiu criar uma rede que congregou muitos outros clubes negros espalhados tanto no estado de São Paulo, como também em outros estados do Brasil. E Minas Gerais fez parte desse processo de construção, de criação de associações ligadas à Frente Negra Brasileira. Segundo o levantamento feito pela Voz da Raça, o jornal negro da Frente Negra Brasileira, entre 1933 e 1937, foram criadas pelo menos 27 clubes negros em Minas Gerais que se filiaram à Frente Negra Brasileira em São Paulo. Isso chama a atenção para uma questão importante. Quem eram os sócios, né? Quem eram os integrantes desses clubes negros? Geralmente, eram homens e mulheres negros de variadas idades, profissões e condições sociais. As pessoas brancas poderiam participar dos clubes negros, mas poucas vezes assumiam alguma função na direção ou administração desses clubes, que geralmente eram restritos aos sócios negros. A história desses clubes, inclusive a história desses clubes negros, conta que um dos principais motivos que levaram as pessoas negras a construírem os seus clubes, né, a criarem os seus clubes, foram os impedimentos do seu ingresso nos clubes brancos, ou nos clubes voltados primordialmente para pessoas não negras, sempre informados pelo racismo, né? Ou seja, era o racismo que impedia que essas pessoas
frequentassem clubes brancos. Por isso, muitos criaram os clubes negros. Por isso, esses clubes construíram algumas medidas, né? As pessoas que estavam nesses clubes negros construíram algumas medidas para enfrentar esse tipo de barreira racial, né? Essa discriminação racial. Uma dessas formas foram as manifestações políticas. E o que eram essas manifestações políticas? Talvez a principal, né, dessas manifestações políticas dos clubes negros tenham sido as comemorações que celebravam o 13 de maio e o 28 de setembro, datas da publicação de duas importantes leis na história do Brasil. Em 13 de maio de 1888, foi decretada a abolição legal da escravidão no Brasil. Já o 28 de setembro se referia à Lei número 2040, que foi promulgada, né, que foi publicada em 28 de setembro de 1871, conhecida popularmente por Lei do Ventre Livre, que, entre outros aspectos, deu início ao processo da abolição no Brasil, né, ao processo do fim da escravidão no Brasil, e estipulou que, a partir daquela data, né, a partir de 28 de setembro, os filhos de mulheres escravizadas nasceriam livres. Essas leis tiveram impacto profundo na vida de muitos homens e mulheres negras e mudaram o rumo da história do Brasil. Por isso, os clubes negros comemoravam essas datas como as grandes festas da liberdade do povo brasileiro. Essas comemorações foram mobilizadas e instrumentalizadas pelos integrantes dos clubes negros com a intenção de relembrar a luta pela liberdade, pelo fim da escravidão, mas também como momentos de denunciar e, claro, também eram momentos em que essas pessoas se reuniam, se congregavam entre os seus pares, né, entre os seus semelhantes, entre amigos, famílias, como uma forma de sociabilidade. É importante dizer que o lazer é fundamental na vida de todo mundo e não foi diferente com as pessoas negras no início do século XX, né, ao longo do século XX. Então, essas festas, além de ter um significado político muito importante, elas também eram um momento de lazer, um momento de práticas culturais, né? Outra manifestação política importante dos clubes negros foi a publicação de jornais negros, também chamado de imprensa negra. Segundo a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, a imprensa negra foi constituída por jornais negros produzidos por pessoas negras e para pessoas negras que publicavam assuntos de interesses das populações negras. Muitos clubes negros criaram seus jornais, que geralmente divulgavam as suas atividades e a vida social dos seus sócios, mas não era somente isso que esses jornais divulgavam. Diversos outros assuntos eram abordados nesses jornais, como, por exemplo, a questão da educação, o direito ao voto, mercado de trabalho, práticas de discriminação e preconceito de cor contra os negros, entre outros assuntos. Dos 6 jornais negros que circularam em Minas Gerais ao longo do século XX, 5 estavam ligados a 5 desses jornais estavam ligados a clubes negros. O jornal A Verdade, criado em 1904 pelo Clube 28 de Setembro de Pouso Alegre, inaugurou a imprensa negra no estado de Minas Gerais. No início dos anos 1920, esse mesmo clube, né, o Clube 28 de Setembro de Pouso Alegre, ainda lançou o 28 de Setembro, um outro jornal. Mas ambos tiveram uma vida curta, não passando de algumas edições. Em 1935, a Legião Negra de Uberlândia lançou A Raça. Depois de um longo período de intervalo, lá no final dos anos 1970, o Elite Clube de Uberaba criou o jornal O Objetivo, que circulou entre os anos de 1977 e 1979. Ainda na década de 1970, integrantes do movimento negro de Belo Horizonte lançaram o boletim, né, o jornal, que se chamava Força Negra, que circulou em poucas edições
no ano de 1980. E entre 1986 e 1987, né, há mais ou menos 30 anos, um grupo de estudos que se chamava Grupo de Estudos Afro-Brasileiros Aticorene, da cidade de Juiz de Fora, publicou o Aticorene, um jornal que tinha como função divulgar as atividades desse grupo de estudos. Nessa mesma época, entre 1987 e 1981, o Chico Rei Clube de Poços de Caldas lançou o jornal Chico Rei. Inclusive, o Chico Rei Clube é um clube que foi criado nos anos 1960 e ainda está em funcionamento. É um clube que ainda está em atividade, um clube negro que ainda está em atividade na cidade de Poços de Caldas. Homens e mulheres negros refletiram e se expressaram sobre o mundo no qual estavam inseridos através dos seus jornais e dos seus clubes. Não é à toa que os clubes negros tenham sido concebidos, foram concebidos como uma extensão da família e uma rede de solidariedade fundamental para a sobrevivência de muitas pessoas negras. Ou seja, os clubes negros foram uma forma de organização política que tinha como objetivos a construção de projetos de sociedade e de nação pautados na igualdade racial, na cidadania plena e no combate ao racismo. Essas foram não as únicas, mas talvez os principais objetivos desses clubes. Nessa conversa, a partir de uma análise da história dos clubes negros em Minas Gerais, discutimos que esses espaços foram construídos para que os seus integrantes pudessem realizar suas festas, seus auxílios mútuos, praticar esportes, estudar, promover piqueniques e concursos de beleza, enfim, enfrentar a opressão e o racismo e discutir seus medos, anseios, projetos e sonhos com liberdade e autonomia. Por isso, podemos dizer que os clubes negros criaram projetos coletivos racialmente orientados. Ou seja, o que isso quer dizer? Todas as atividades dos clubes tinham como preocupação essencial a defesa do negro, a denúncia e o combate ao racismo, a luta pela igualdade racial e por uma sociedade que os reconhecesse, que reconhecesse os negros como cidadãos. Vocês podem conferir esse texto no portal Guilherme 10. Por fim, aproveito para agradecer a oportunidade de conversar com vocês através da parceria da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, do Acervo Cultne e do Guilherme 10, Instituto da Mulher Negra.